Olá, sejam bem-vindos ao canal Estímulos da Mente. Aqui buscamos desvendar os estímulos da mente, como estes estímulos podem afetar o nosso corpo e nossa mente. Hoje vamos entender o que são emoções e sentimentos e como eles podem nos influenciar positiva ou negativamente. Apesar de emoções e sentimentos serem conceitos frequentemente utilizados como sinônimos, elas possuem significados bem distintos. Emoções são reações psicológicas e fisiológicas que surgem em resposta a estímulos internos ou externos. Elas são processos automáticos e involuntários que afetam o estado de ânimo, o comportamento e a fisiologia do corpo. Quando uma pessoa experimenta uma emoção, diversas mudanças ocorrem em seu corpo, tanto em nível fisiológico quanto psicológico. Essas mudanças podem variar de acordo com a emoção em questão, mas em geral incluem: 1. Ativação do sistema nervoso simpático. Em resposta a uma emoção, o sistema nervoso simpático é ativado, o que leva a uma série de mudanças fisiológicas, como aumento da frequência cardíaca, respiração acelerada, sudorese e dilatação das pupilas. 2. Liberação de hormônios. Determinadas emoções podem desencadear a liberação de hormônios como a adrenalina, noradrenalina e cortisol, que preparam o corpo para lidar com situações de estresse e perigo. 3. Mudanças no cérebro. Diferentes áreas do cérebro são ativadas de acordo com a emoção em questão. Por exemplo, emoções como a raiva e o medo ativam regiões do cérebro relacionadas à amígdala e ao hipotálamo, enquanto emoções positivas como a alegria e o amor ativam o córtex pré-frontal e outras áreas do cérebro associadas ao prazer e à recompensa. 4. Expressão facial e corporal. As emoções também podem ser expressas por meio de gestos, posturas, expressões faciais e tom de voz. Esses sinais podem transmitir informações importantes sobre o estado emocional da pessoa e influenciar a forma como ela é percebida pelos outros. 5. Mudanças no comportamento. As emoções podem influenciar a forma como a pessoa se comporta e reage ao ambiente. Por exemplo, uma pessoa com medo pode evitar situações perigosas, enquanto uma pessoa com raiva pode se tornar agressiva. Em resumo, as emoções são caracterizadas por uma intensidade afetiva, uma avaliação subjetiva positiva ou negativa e por padrões fisiológicos específicos, como alterações na frequência cardíaca, na respiração e na atividade hormonal. Existem diferentes teorias sobre a natureza das emoções e sobre como elas são processadas no cérebro. Alguns modelos destacam a importância de aspectos biológicos e evolutivos, enquanto outros enfatizam a influência de fatores sociais e culturais. De modo geral, as emoções são consideradas um componente essencial da vida humana, uma vez que ajudam a regular a interação do indivíduo com o ambiente e com os outros, fornecendo informações valiosas sobre as necessidades, desejos e objetivos pessoais. Já os sentimentos são estados emocionais mais duradouros e complexos, que surgem a partir da interpretação cognitiva das emoções. Eles envolvem a atribuição de significado pessoal às experiências emocionais, e podem ser influenciados por fatores como a cultura, a história de vida, as crenças, os valores e as expectativas de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa pode se sentir tristeza porque um familiar seu morreu devido à idade avançada, isto porque em sua cultura e crenças, ela aprendeu que deve ficar triste após a morte de um familiar. Porém, para uma pessoa de outra cultura, ela pode se sentir feliz, após a morte de um familiar devido à idade avançada, isto porque em sua cultura ele aprendeu que após a morte a pessoa está indo para uma vida melhor. Ao contrário das emoções, que são mais reativas e automáticas, os sentimentos são mais controlados e elaborados, e podem ser expressos por meio de comportamentos, expressões faciais, linguagem corporal, entre outros. Os sentimentos são, portanto, mais relacionados às percepções subjetivas do indivíduo sobre sua própria vida, e podem incluir estados emocionais como a felicidade, a tristeza, a raiva, a frustração, a gratidão, a compaixão, entre outros. É importante destacar que as emoções e os sentimentos estão interrelacionados, e muitas vezes é difícil distinguir claramente um do outro. Em geral, as emoções surgem de forma mais imediata e espontânea, enquanto os sentimentos são mais elaborados e duradouros.
Ambos os conceitos são fundamentais para entender a experiência humana e são objeto de estudo em diversas áreas, como a psicologia, a neurociência e a filosofia. Está gostando de toda essa informação? Então, antes de continuarmos com o vídeo e eu te explicar como as emoções e sentimentos podem influenciar positiva ou negativamente o nosso corpo, já deixa o seu curtir aí no vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda demais para que este conteúdo chegue a um número maior de pessoas aqui no YouTube. Estou certo que você já fez isso tudo que eu pedi. Então vamos prosseguir. Temos que ter sempre em mente que as emoções e os sentimentos podem gerar mudanças tanto positivas quanto negativas em nosso corpo, dependendo do tipo e da intensidade da emoção ou sentimento em questão. Por exemplo, emoções positivas, como a felicidade, o amor e a gratidão, podem estar associadas a mudanças positivas em nosso corpo, como a redução do estresse, a melhoria do sistema imunológico, a diminuição da pressão arterial e o aumento da sensação de bem-estar. Essas emoções podem também levar a um aumento da atividade do sistema nervoso parasimpático, que é responsável por controlar funções corporais como a digestão e a respiração, promovendo a sensação de relaxamento. Por outro lado, emoções negativas, como o medo, a tristeza e a raiva, podem estar associadas a mudanças negativas em nosso corpo, como o aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca e da respiração, além de prejudicar a função imunológica e a digestão. Emoções crônicas e intensas podem desencadear uma resposta inflamatória do corpo, que está associada a uma série de doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes, artrite e outras. Por isso, é importante aprender a reconhecer e gerenciar nossas emoções e sentimentos para promover uma saúde física e mental equilibrada. O autoconhecimento, a prática da meditação e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais são algumas das estratégias que podem ajudar na regulação emocional e no bem-estar geral. E vocês? Como vocês lidam com seus sentimentos no dia a dia? É do tipo que costuma guardar os sentimentos ruins? Ou tem facilidade de descartá-los e cultiva apenas os bons sentimentos? Escreve aí nos comentários, pois vou querer saber. Espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo. E nos encontramos numa próxima oportunidade.